eu tenho uma coisa bem interessante para trazer para vocês, que é exatamente responder algumas perguntas frequentes, porque o canal deu uma viralizadinha boa recentemente, e daí nós tivemos vários comentários bons em vídeos que viralizaram, como por exemplo o vídeo que eu tô fazendo um react ao Ideias Radicais lá, tentando ser educado. O vídeo que eu tô fazendo um react ao Ancapsu, não sendo nada educado, tentando ser educado, mas coringando com ele. Ainda sendo mais educado e gente boa do que ele merece, eu acho. Mas tem alguns comentários bons nesses vídeos e daí eu resolvi responder. Inclusive esse do LFS Moura aqui, tenho quase certeza que esse cara é um amigo meu e colega de faculdade. Por causa do nick. E faz muito tempo que eu não vejo ele. E eu acho que a última vez que eu conversei com ele, a gente estava conversando sobre esse tipo de assunto também. Ele é um cara que tem... ainda tem bastante simpatia pelas ideias liberais. Mas é uma pessoa que é honesta intelectualmente. Não vou ler o comentário dele, nós vamos conversar aqui, tá? Então, olha só, ele disse, se tu cobrar pela saúde tudo que a pessoa tem, isso é justo e é a melhor alocação de recursos. Isso fui eu que falei quando Ideias Radicais estava defendendo a questão do... A gente não pode, por exemplo, tentar subsidiar a saúde, subsidiar recursos, mesmo para as pessoas que precisam, mesmo em situações de, por exemplo, como as enchentes aqui, porque isso vai... A alocação de recursos que o livre mercado faria seria melhor, porque as pessoas que precisam mais estão dispostas a pagar mais. Daí por isso que eu falei, talvez extrapolando e sendo meio injusto, que assim, se as pessoas que precisam mais vão pagar mais, existem casos, como por exemplo, se a pessoa vai morrer precisando de tratamento de saúde, ela pode pagar tudo que ela tem por aquele tratamento, porque na realidade seria melhor não ter nada e estar vivo do que morrer, né? A resposta aqui do Moura. Acho que o Rafael não estava argumentando isso. Se a capacidade do mercado de curar aquela pessoa for limitada, um número limitado de pessoas vai conseguir aquele tratamento. Como decidimos quem recebe o tratamento? O argumento do livre mercado é que é melhor que isso seja decidido pela preferência implícita. Se é Estado quem decide e não temos recursos infinitos, então os recursos vão ser divididos de alguma maneira. Por exemplo, em vez de asfaltar o bairro mais rico da cidade, os recursos vão ser usados para curar aquela pessoa, o que muita gente concorda que seria bom. Porém, o que pode acontecer é que recursos sejam direcionados de outras coisas que poderiam salvar ainda mais vidas, por exemplo, curar outras 100 pessoas que arbitrariamente o Estado decidiu que não vão ser priorizadas. Algumas pessoas acham que o livre mercado seria uma forma mais democrática de alocar recursos, já que assim como o livre mercado nunca existiu, o Estado sem viés nunca existiu. Porque é mais democrático, porque seria voluntário. Então, assim, ele até não defendeu a posição libertária aqui, embora eu acho que tu é libertário, né, meu amigo? Mas ele pediu assim, por favor, ataque o argumento correto do Rafael. Eu aprecio isso. Porque assim, o que eu posso falar sobre isso, tá? O grande problema disso é que esse é um discurso comum dos anarcocapitalistas, ultraliberais e tal. Inclusive tem esse texto que daí eu trouxe, que é estranho, mas verdadeiro. Aumentos abusivos de preço beneficiam vítimas em áreas de desastre, que falando aqui do Rio Grande do Sul agora, a gente pode aplicar isso direto para o que está acontecendo e pode ver esse texto aqui. E eu até queria trazer mais detalhado esse argumento, mas o João Carvalho e o Ian, que como eu até falo no vídeo, são comunistas sênior, que são da história, trazem exemplos históricos, manjam muito mais, eles fizeram um react a esse texto. Quando vocês verem no YouTube, provavelmente já vai ter saído o corte no canal do João, então daí eu vou linkar aqui em algum lugar. Mas a ideia toda é que, assim, na teoria isso aqui parece muito bom. Só que na prática, o que acaba acontecendo é que quem tem acesso a mais recursos não é necessariamente quem precisa. Então, a maneira mais mal educada e cabeçuda de explicar isso é assim, quer dizer que o playboy que vai lá e compra toda a água da cidade, que nem acontece em casos assim, ou a pessoa aqui em Porto Alegre, classe média, que entrou em pânico porque disseram que ia faltar água e foi no supermercado e comprou toda a água, o que fez do que durante uma semana ali fosse quase impossível comprar água mesmo que tu precisasse. Quer dizer que essa pessoa aí, ela tendo acesso a mais recursos, ela pode estocar recursos, ela pode pegar mais do que ela precisa por medo ou por até vontade de extorquir preços depois, né? Que como tem casos, por exemplo, das pessoas que durante a pandemia compraram todo o álcool gel, que eles citam lá no vídeo deles. Então, enfim, em teoria, tu imaginaria assim, olha só, eu não preciso de 100 litros de água, então eu não vou pagar 5 mil reais por 100 litros de água, porque isso seria muita burrice e tal. Mas algumas pessoas vão pensar, não, mas como eu tenho acesso a esses recursos, eu vou pagar mesmo, porque daí eu vou estar me protegendo, eu posso extorquir os preços depois. Então, e daí por isso que eu acho que é interessante a gente ir para que a ideia do livre mercado diz e
e para o que acontece na prática. Agora, a outra parte do argumento é interessante, que sempre fica a dúvida, assim, tá, mas então quem vai decidir? E daí eu acho que é por isso que eu me radicalizei, que eu fico cada vez mais convencido de que a luta deve ser política, deve ser uma luta de conscientização e deve ser uma luta que a gente entende que a gente vive numa sociedade de classes. A gente vive numa sociedade onde a gente tem a classe trabalhadora que tudo produz e a gente tem a burguesia, que são os poucos, os parasitas, que conseguem manipular esses recursos, conseguem ter acesso ao capital, conseguem dispor do trabalho dos outros e conseguem sobreviver sem trabalhar. E a gente entendendo isso, a gente fica mais fácil da gente aplicar teorias econômicas, da gente aplicar ciência, da gente aplicar o que tem de melhor tanto na teoria ambiental, na teoria psicológica, na teoria da logística, tudo isso, para a gente ver que assim, se a gente quer ajudar o máximo de pessoas, tendo os recursos que a gente tem, existem maneiras logísticas e boas de fazer isso. Sempre vai ter coisas que vão ser terríveis, como por exemplo na pandemia, aquele negócio que o pessoal disse, existe 10 ventiladores e existem 20 pessoas que estão precisando, como é que a gente vai alocar? E daí vai ser um problema. Então, assim, eu acho que tá correto ele dizer assim, pessoal, a gente vai ter que fazer escolhas difíceis e é um problema filosófico, a gente tem que entender e falar sobre isso. O que eu não gosto é a gente pegar essa decisão que é difícil, que é ética, que é filosófica, que é política, que é extremamente importante a gente refletir e chegar como sociedade numa pergunta e dizer, mas se a gente deixar rolar pelas leis do mercado, isso aí vai ser melhor. Porque não é. Esse é o grande problema. Essa é a minha crítica, tá? É uma crítica que é a página 1 da discussão, a minha crítica, tá? É a página 0. Porque a gente não resolveu o problema da alocação dos recursos. Mas, pelo menos, eu estou dizendo, nós vamos tomar responsabilidade por resolver esse problema. A gente não vai deixar isso na mão do livre mercado. Porque o livre mercado não é uma lei natural. O livre mercado não é uma coisa que surge espontaneamente. O livre mercado é uma construção social do nosso momento histórico, da nossa materialidade, do mundo que vivemos hoje. E essa construção social tem tudo a ver com a nossa história, com as pessoas que viveram aqui, com como se desenvolveu a nossa economia, e logo ela não é neutra, ela não é perfeitamente técnica, científica. Então entende o que eu estou querendo dizer? A minha discussão não é melhor organizar de outro jeito. A minha discussão é, vocês assumem que é uma lei natural, o livre mercado e essa alocação de recursos, e que por causa disso seria, que nem ele disse, mais democrático, porque seria voluntário. Como é que a gente pode falar de voluntarismo quando a gente tem pessoas que não têm acesso a, por exemplo, comprar água, porque não conseguem ir até o lugar onde ela é mais barata, não conseguem achar ela perto da sua casa e estão num lugar que está alagado, não têm o dinheiro para comprar isso, estão tendo que priorizar entre comida e água, entendeu? Então, é por isso que eu discordo desse teu comentário, mas foi um ótimo comentário e eu acho que foi uma boa discussão. Faz sentido, chat. E eu gostei que ele também falou ali, não existe livre mercado, nunca existiu, o Estado sem viés também nunca existiu. Eu concordo com isso. E é exatamente por isso que a gente busca ver o viés do Estado, não ser que nem o vídeo lá que eu reagi ao ANCAP idoso lá, que falou que tudo que o Estado faz é ruim, que o Estado só quer roubar teu imposto e que sem Estado tudo seria melhor. Ele não entende isso, que existe um caráter do Estado de quem controla o Estado, existe um caráter de quais ações do Estado beneficiam a classe burguesa, que é, na realidade, várias das que ele estava citando ali como ruins, e por isso que a gente quer modificar o Estado, por isso que a gente quer tomar ele e no final, né, do processo da revolução, a gente vai começar a desmantelar isso para virar uma coisa parecida até com o que o ANCAP queria dizer, que é tipo assim, nós temos o coletivo, a burocracia, as instituições que resolvem os problemas mesmo libertas da politicagem, que seja, que ele estava usando. Então, só que nota que nem eu disse, a minha discussão é a página 0. A gente está saindo da caverna da ideologia liberal para dizer assim, putz, temos que tomar responsabilidade por resolver esses problemas. Mas não vamos nos enganar, não é solução nenhuma dizer que seria democrático e voluntário a gente deixar o mercado alocar sozinho. Acho que já ficou bem explicado. E daí tem um outro comentário aqui. Esse aqui foi sobre o vídeo do Ideias Radicais. E daí tem uma hora, assim, daí eu sempre digo, nem sempre eu vou fazer o melhor comentário. Eu até não achei que eu mandei muito bem em algumas horas naquele vídeo, reagindo ali ao Ideias Radicais, mas eu acho que conta como um conteúdo bom, porque o cara também faz uns argumentos horríveis ali. Mas então, daí tem uma hora que ele fala uma coisa que eu discordo e eu ainda
ainda mantenho isso, que o Ideias Radicais fala assim, olha, o Átila está dizendo que os preços vão subir, 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 subir. Não é isso que o Átila disse. E eu mantenho que não foi isso que o Átila disse. E eu estou dizendo, o Ideias Radicais diz, né? Eu, Ideias Radicais, estou dizendo que por causa do desenvolvimento que o capitalismo propicia, os preços vão descer, 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 e nós vamos ficar sempre mais ricos. E daí eu falei, pega exemplo de coisas que o preço não desce, como, por exemplo, terrenos, e daí eu disse, sei lá, carros. E daí essa pessoa que ela disse, ó, nos Estados Unidos, por conta da escassez de peças e tal, os carros subiram de preço, mas hoje os carros desceram até abaixo do preço que estava lá quando estava barato. E daí ele disse, em resumo, as coisas baixam de preço sim conforme a oferta e demanda. Eu não disse que oferta e demanda não existe, tá? E eu acho que isso é um espantalho comum que o pessoal pega contra a economia política marxista. Que seria assim, vocês negam teoria da oferta e da demanda, vocês querem regulamentar para acabar com essa lei, falando, né, do que eu acabei de dizer, para vocês tentando interferir nessa lei, que é uma coisa que rege o livre mercado, vocês vão estar fadados ao fracasso, ou vocês vão estar fadados a piorar a situação porque vocês estão atrapalhando a oferta e a demanda. A gente não diz isso, tá? Por isso que eu digo, durante alguns pontos desse vídeo, que seria legal eles lerem Marx e tentarem entender Marx, que é a questão de que assim, ele constrói por cima dessa teoria da oferta e da demanda. Inclusive, um problema muito grande que existe na teoria da oferta e da demanda e que vários liberais mais assim vulgares não conseguem responder isso, que seria que assim, se eu tenho a oferta exatamente igual à demanda, ou seja, né, numa sociedade eu tenho exatamente o número de produtos que todo mundo precisa, que é uma situação hipotética, tá? Que na vida real é basicamente impossível, mas nessa situação hipotética, quanto nós cobraríamos por uma coisa? Qual é o preço dessa coisa? Porque o que a gente está querendo dizer é que assim, a oferta e demanda existe. A oferta e demanda tem a ver com tendência sobre o valor da coisa, mas o valor da coisa específico vem de outro lugar. E essa é toda a crítica marxista da economia. Por isso que eu disse que vocês podem ler o Salário, Preço e Lucro, em que ele desenvolve isso muito melhor. São 30 páginas. É um textinho bom de ficar em cima, ler e reler. Mas, em resumo, o Marx está dizendo, olha, o valor da coisa existe. O valor da coisa é e ele depende do trabalho que a gente vai colocar para conseguir aquilo. Tá? Então depende dos materiais que estão ali, depende do trabalho colocado em cima, do trabalho colocado em cima para fazer todos os outros materiais. E também o trabalhador que trabalha ali também tem um custo, né? E o burguês, quando ele está produzindo, ele paga todos esses custos. Exatamente onde o mercado da oferta e demanda coloca aqueles custos, ou seja, o burguês ele não paga mais caro ou mais barato pelo trabalhador do que aquela coisa vale mesmo na economia, e mesmo assim o burguês ganha dinheiro. Mesmo assim, o burguês acumula capital. É o que o Marx está falando naquele texto. O que é uma diferenciação importantíssima para os liberais na economia entenderem. Porque a questão da exploração, ela não é uma questão de assim, o burguês está sendo injusto na compra de um produto, injusto no pagamento do trabalhador. Na realidade, o que o Marx está argumentando é que não, ele está pagando o preço que a economia está pedindo por aquilo. Ele está seguindo leis de oferta e da demanda, mas mesmo assim, quando acaba pagando o preço justo por tudo, ele consegue acumular capital. E é o que ele explica naquele texto, tá? Então, enfim, esse comentário aqui, eu sinto que ou não entendeu o que eu estava querendo dizer ali, o que é normal, porque nem sempre eu explico bem, ou não assistiu todo, por exemplo, ou não leu Marx. Então, eu só achei que era uma introdução, achei que era uma coisa interessante pra gente trazer aqui, tá? E daí esse cara aqui, eu não vou ler tudo, mas em resumo, ele falou um negócio que é tipo assim, pelo que eu entendi, ele é ANCAP, né? E daí ele viu o react que eu fiz do ANCAP-Sul e ele disse assim, o grande problema é que vocês dois estão falando línguas diferentes. Os ANCAPs têm algumas definições, os comunistas têm outras, que é uma coisa que eu concordo. E que você não falou muito teoricamente do assunto e acabou fazendo um fanservice para a bolha esquerdista, ele falou aqui. Não acrescentou nada no debate sobre a ação do Estado, não conseguiu ir além do simplista. Ele disse, até gostei do canal, mas esse vídeo foi ruim, mas eu sou a favor da liberdade e você não obrigou a ver o vídeo. Só que assim, eu só vou discordar desse comentário porque uma coisa bem específica que eu fiz naquele vídeo, e eu acho que eu estou justificado pelos dados, né? Como não diria o Ideias Radicais, porque ele nunca é justificado pelos dados, é que grande parte do pessoal da TI que se politiza como
liberal na economia, se politiza como anarcocapitalista. A prova é eu, você e o Zubumafu, porque tem várias pessoas que já simpatizaram com o pensamento liberal ou ultraliberal. Se vocês estão aí no chat, levantem a mão. E quando eu faço um vídeo reagindo a uma pessoa maior, que inclusive tem um público muito engajado politicamente, que eu considero que o Ancapsu e o Ideias Radicais têm, e quando eu me apresento como um canal de TI comunista, e quando eu faço uma crítica para aquilo que, sinceramente, na minha opinião, eu tentei explicar, o ANCAP diz isso, eu concordo aqui, mas eu discordo aqui, porque o comunista diz isso. Eu tô tentando fazer uma educação, a pessoa não achou que era legal, três pessoas ali, e um salve pro Zubumafu, 4 pessoas. Eu acho que eu fiz uma introdução teórica ali boa e um pouco de coringada e um pouco de entretenimento. O meu objetivo ali é isso, surfar no algoritmo e arrebanhar pessoas que são desse campo contrário ao comunismo, desse campo que abomina o comunismo, desse campo que acha que comunismo é bobagem, para que elas vejam o conteúdo. Porque, assim, eu tenho muita convicção de que a teoria comunista, ela está correta. E eu fui criticado também, que eu falei numa hora que a teoria comunista é superior à anarcocapitalista. Eu não vou me desculpar por ter dito isso, pessoal. Não vou me desculpar por ter dito isso. Eu tenho o direito de acreditar no que eu quero e, obviamente, eu ia estar defendendo uma coisa que eu acredito. Quer dizer que é perfeita? Quer dizer que não tem que mudar? Não. Exatamente porque, na realidade, o que eu estou falando aqui para vocês é sobre um método de análise da realidade. Um método para entender a realidade e um método para agir na realidade. Eu, inclusive, falo isso durante o vídeo. Grande parte do problema do que os ANCAPs têm é que eles têm um método para entender a realidade, que não olha para a realidade e, além de tudo, não tem como agir na realidade. Então é por isso que a teoria deles é uma bosta, tá? E eu tô falando isso. E se parece que eu tô sendo injusto e tentando lacrar em cima, sim, eu tô tentando envergonhar a pessoa que até hoje é anarcocapitalista para que ela veja a verdade. Desculpe aqui, mas ao mesmo tempo eu tô tentando fazer isso de maneira educada. Então, assim, o meu objetivo realmente é isso e eu acho que tem dado frutos, porque olha quantas pessoas eram ANCAPs e foi salvas pelo funil do Luigi, como o Ivan falou. Então é esse o meu objetivo. E eu acho que tá funcionando. Eu acho que as pessoas expostas a essa verdade aqui... o que eu quero dizer é assim, a pessoa vê 1 hora do canal do Ancapsu e ela vê 1 hora do Tecnologia e Classe. A chance é maior dela virar comunista. Eu acho isso. Só que, claro, esse tipo de canal aí de direita simplifica muito o discurso, tem geralmente acesso a mais financiamento. Não sei se o Ancapsu especificamente, porque o nível técnico ali do canal é compatível com o meu, digamos, para ser muito bonzinho com ele. Mas, por exemplo, Ideias Radicais é financiado por Think Tank. Tem canais de direita que fazem um conteúdo muito bosta, tipo o Nando Moura, que nem edita os vídeos, que ele mostra vídeo na tela do laptop, e daí o cara tem, tipo, 5 milhões de visualizações. São, tipo, extremamente intelectualmente desonestos. Por exemplo, o canal do Mamãe Falei, sabe? Todo esse tipo de coisa, eles têm mais exposição, o algoritmo fecha muito mais com o que eles estão falando, eles usam táticas muito mais sujas do que a gente usa aqui. No máximo eu faço um clickbait e tal, e falo com uma certa soberba, e sou criticado ainda, entendeu? Então eu acho que é por isso, realmente, por tudo jogar contra a gente, que a gente tá atrás. Mas, exposto à teoria e levando a sério o que a gente tá falando, a probabilidade é que a pessoa vire comunista e não ANCAP. Mas enfim, pessoal, essa é a minha resposta a algumas dúvidas comuns. Eu gostei disso e eu achei interessante.